Você tem toda a razão. Deputado, eu queria aproveitar, né, Brasília fervilhando, a gente falou na introdução aqui, trazer um pouquinho da temática política, né, que é sua área de domínio, assim como é a nossa aqui, o INSS. Imagino que a gente contribua com o deputado nesse momento aqui, com os nossos conhecimentos, assim como a gente precisa que você contribua com os seus, né, estando lá no dia a dia. E diante desse vídeo aqui, eu preciso fazer algumas perguntas. Eu vou rodar o vídeo e a gente vem contextualizando. Milton, se você quiser falar do 4434, acho que já deu, né? A gente vem com política também. Mas se tiver alguma outra pergunta, o Milton segura para a gente fazer também um pouquinho mais tarde. Aproveitando a agenda do deputado apertada, a gente agradece aí a disponibilidade já desde agora. Meus amigos, meus irmãos, povo brasileiro, hoje eu preciso falar com vocês com dor, com verdade e com urgência. Eu estou no meu 4º mandato como deputado federal e eu nunca imaginei dizer o que eu vou dizer agora, que eu, Marco Feliciano, tenho vergonha do Congresso Nacional. Vergonha porque essa casa que deveria defender o povo foi reduzida a um enfeite da democracia. Hoje, somos deputados sem poder real. Somos reféns de um Supremo que se tornou soberano. Um Supremo que derruba tudo que nós aprovamos. Um Supremo que legisla onde não deve. Um Supremo que pune quem ousa discordar deles. Você, eleitor, vota em nós. Mas quem decide tudo no Brasil hoje são 11 pessoas que usam uma toga. Pessoas que não receberam um voto sequer. E o povo não aguenta mais isso. E nós, parlamentares sérios, também não aguentamos. Nós fizemos de tudo. Denunciamos os abusos, buscamos o diálogo, entramos com ações, apelamos às instâncias internacionais e até levamos, por exemplo, o caso do ex-presidente Bolsonaro lá na ONU, Organização das Nações Unidas. Mas agora parece que é tarde demais para ilusões. A perseguição a Bolsonaro não é apenas política, ela é judicial, ela tornou-se pessoal, ela é ideológica. Estão tentando calar a maior liderança popular do Brasil e não vão parar nele. Hoje, qualquer brasileiro conservador é um alvo. Se você pensa diferente, você é criminalizado. Se você protesta, te chamam de extremista. Se você ora ou fala de valores, você é um perigo para o sistema, é alguém medieval. E agora, a crise chegou lá fora. Os Estados Unidos da América estão atentos ao que ocorre aqui no Brasil. Já estão reagindo com sanções, alertas e uma pressão diplomática nunca antes vista. Donald Trump já deu sinais claros de que sabe o que está acontecendo aqui. E acreditem, o mundo inteiro está olhando para nós. Mas isso não basta. O que fazer então? No meu pensamento agora, só o povo pode salvar o Brasil. Só você que está assistindo esse vídeo. Então, eu te peço, lute, não apenas por um homem, mas pelos nossos filhos, pelo nosso futuro, pela democracia que está morrendo diante dos nossos olhos. Se o Congresso Nacional falhou, se o STF ultrapassou todos os limites, agora é com você, povo brasileiro. Levante-se. Levante-se agora, ou será tarde demais. Perdoe meu desabafo, mas eu não estava aguentando mais suportar isso aqui dentro de mim. Essa noite eu não dormi. Assistir ontem o presidente Bolsonaro com uma tornozeleira eletrônica nas pernas me causou mal-estar. Ele não é bandido. Ele é um homem honesto. É um homem, tem defeitos, mas ama o Brasil. E ver o que estão fazendo com ele está me cortando o coração. E saber que nós não podemos fazer nada, porque estamos de mãos atadas, que o Congresso Nacional parece que está sendo chantageado, porque os presidentes das duas casas parecem não ter força, porque parece que estão sendo chantageados, eu repito essa palavra. Então, a quem recorrer? Somente você, povo brasileiro. Use suas mídias sociais, comece a questionar, precisamos fazer alguma coisa agora, senão não haverá amanhã. E, por favor, compartilhe esse vídeo. Por favor, eu imploro, compartilhe esse vídeo. Que Deus tenha misericórdia. Primeiro, fazer das suas palavras as minhas. Eu não tenho problema nenhum em externar minha predileção pela direita nesse momento aqui, mesmo sendo jornalista. Muita gente fala, você é jornalista, você tem que ser imparcial. Teria se eu fosse contratado da Globo, da CNN, da Jovem Pan. Da Revista Oeste eu não teria nenhum problema, como eu vou lá. Fui lá no Faroeste Brasileiro esses dias falar a respeito disso. O jornalista que tem um canal no YouTube, ele pode falar da predileção política dele. Então faço das suas palavras as minhas, deputado. Isso não é nenhum apoio político, porque eu não sou filiado ao PL, nem ao PT, nem a ninguém. Eu tenho uma independência jornalística aqui e minha predileção hoje é pela alternância do poder e pela volta da direita. E aí a minha pergunta primeira é, o que o senhor pensa do sistema, né, ter feito tudo isso aí para calar os opositores, e se é possível ter uma democracia sem oposição? Como o Lula mesmo falou para Fernanda Montenegro, lá do filme, Ainda Estou Aqui. Fernandinha, muito obrigado. Eu estou aqui para defender a democracia, acabando com a extrema-direita, né? Então, é possível
ter uma democracia sem oposição? Essa é a pergunta rapidinha. Depois a gente vem com a pergunta forte. Só se for a democracia relativa, né, inaugurada pelo presidente Lula. Porque quando questionado sobre a democracia, ele diz que a democracia é relativa. Se você relativiza a democracia, acabou tudo. Fecha, apaga as luzes, vão todo mundo embora, né? Imagine você, em uma democracia, querer acabar com a extrema-direita. Seria a direita no poder falar, vamos acabar com a extrema-esquerda. Democracia é liberdade. Né? E sem liberdade, não existe democracia. Posso não concordar com aquilo que você diz, mas eu preciso sentar para te ouvir e te dar o direito de falar. Né? Eu não preciso agir com violência como resposta. Mas a esquerda brasileira, ela é hipócrita, ela é cruel, ela é sovina, ela é maldita. Eu chego até a dizer que ela é um câncer, sabe, Tiago? Eu estou no meu 4º mandato como deputado federal. Como eu disse aí no vídeo, eu tenho vergonha hoje do Congresso Nacional, porque nós fomos reduzidos a nada. Não importa o que a gente faça no Congresso. Se o governo ou qualquer partidinho que fica orbitando como um satélitezinho ao redor do governo vai e judicializa qualquer causa, o judiciário ele diz que ele só age quando ele é provocado. Né? Então, abriu-se brechas para qualquer um provocá-lo. E, ao provocá-lo, ele vai e tira toda a força do Congresso Nacional. A gente não sabe mais o que fazer. Esse vídeo aí de desabafo meu, inclusive, as pessoas ouviram, ele chegou a 2,3 milhões de visualizações em um dia. Né? Isso para um deputado, isso é muita coisa. Eu não tenho o poder de alcance do Nicolas e outros, mas o povo entendeu. Então, tá muito difícil. Nós não temos democracia no Brasil mais. Não existe. O devido processo legal ele foi rasgado, a Constituição Federal foi rasgada. Eu alertei isso lá atrás. Quando eu tive a briga com o movimento gay, eu falei, olha, se hoje o artigo 210 da Constituição não vale, se ele está sendo rasgado, nenhum outro artigo vai ser protegido. Depois dele veio o artigo 53. Nós temos um deputado preso. Nós temos aí Daniel Silveira, que está preso até agora. Né? Então, tudo por força de um Supremo que alcançou uma força fabulosa. Não há harmonia entre os poderes. Como não há harmonia entre os poderes, só existe um poder que pode se contrapor a esses três. É o povo. É o 4º poder, que deveria ser o primeiro. É o povo ir para as ruas. Dia 3 agora, nós esperamos uma grande manifestação a nível nacional em todas as cidades do Brasil, principalmente nas capitais. Se o povo não ir para as ruas agora, e detalhe, não é por Bolsonaro. É claro que Bolsonaro, para mim, ele é meu amigo pessoal e eu estou ferido pelo que estão fazendo com ele, que estão usando ele como bucha de canhão, né? Boi de piranha. Mas é pelos nossos filhos, é pela liberdade de você poder falar aqui, Tiago. Porque senão daqui a pouco, hoje é com ele, ontem foi com outro, amanhã pode ser com você. Né? Imagine que eu, como deputado federal, tive mais de 30 processos, todos eles no Supremo Tribunal Federal, por falar na tribuna, e fui condenado em alguns casos, porque o meu direito a minha imunidade parlamentar, ela também foi relativizada. Tudo foi relativizado no país. Então, a ordem não está normal, nós estamos num regime de exceção, e se não houver uma mudança agora, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu vejo que eles querem fazer o que de gato e sapato com o Bolsonaro e ver o que a opinião pública vai fazer em relação a isso. Se a opinião pública calar, é tudo o que eles precisam para que nenhum outro se levante contra o sistema que está imperando há 18 anos. Se o Bolsonaro, exato, até você que não é bolsonarista, tá? Você que não gosta do Bolsonaro, mas você também não está gostando do sistema. Se você deixar espancar em praça pública o cara que se levantou contra um sistema que impera há 18 anos e apodrece, como o Marco, ele é exatamente o meu perfil político. Ele é conservador e liberal. Eu sou liberal financeiramente, eu defendo empresas, criação de empresas. O Lula vem querer combater, colocar o rico contra o pobre. O rico é que gera emprego para o pobre, rapaz. Tira o pobre da pobreza. Então, esse discursinho aí... Tiago, no cenário perfeito, nós não teríamos pobre, né? Mas, infelizmente, exato, não dá para só ter, ainda, pelo menos, no formato em que a gente vive, só pessoas abastadas. Não, e a óbvio, quem está numa posição rica de destaque tem que ajudar aqueles que estão, né, nas categorias abaixo, mas mantendo essas pessoas com sua dignidade, né, com seu salário, com seus direitos. Ronald Reagan disse isso, né? O maior projeto social é o trabalho. Porque a pessoa que tem trabalho, ela tem dignidade. O trabalho gera riqueza. Né?
O trabalho tira a pessoa da pobreza, o trabalhador consegue estudar o filho, né? Consegue dar dignidade para a esposa. Então, sem trabalho, nós não temos condição disso. Você sabe, Milton, que nós temos um sistema muito paternalista no Brasil, né? A justiça trabalhista, que eu acho ela necessária em alguns casos, ela é extremamente paternalista no Brasil e ela oprime muito o empregador, né? Eu, além de deputado, eu sou pastor. Na minha igreja, sempre que eu posso, eu digo, você que é empregado, e o povo evangélico é classe D e E, né? Eu falo, ore pelo seu patrão, não amaldiçoe ele. Porque se o seu patrão estiver bem, você vai estar bem. Se ele estiver produzindo, você vai ter emprego, seu filho vai ter emprego, né? Olha a situação que nós estamos vivendo aqui, nós temos desempregados, aposentados, a metade do norte e nordeste do país vivendo do Bolsa Família. Eu não sei como o nosso país se sustenta, porque eu acho que Deus botou a mão dele sobre nós. O Brasil é um país quase que inquebrável, quase, tá? Quase, mas ele está caminhando a bancarrota para uma venezuelização, uma cubanização aí jamais vista na história. Mas é muito difícil, né? A esquerda, ela aposta no caos, ela aposta na tragédia, na divisão de classes. Eu preciso, desculpa te atrapalhar, deputado, eu preciso destacar na tua fala também algo que é a hipocrisia política, né? Nós acabamos agora de ferrenhamente lutar por um outro projeto que, graças a Deus, nós conseguimos aprovar. Foi um projeto que, durante muito tempo, foi desacreditado, que era o projeto lá na Câmara 8949, nós aprovamos indo a Brasília, acompanhando nas comissões, fazendo lives direto de lá. Esse projeto chegou ao Senado com a nomenclatura de 5332, foi aprovado no Senado Federal e chegou na mão do Lula. O Lula vetou totalmente e com a justificativa absurda e hipócrita de dizer que não tinha interesse público. Ora, um projeto que vai isentar, acredito que o senhor deve ter ouvido falar sobre esse projeto no detalhe que eu vou trazer agora. Um projeto que garante agora que foi derrubado o veto, isentar pessoas em situação de saúde irrecuperável e irreversível de serem convocados de tempos em tempos, sob o risco real de perder os seus benefícios, única fonte de sobrevivência. O governo veio dizer que isso não era de interesse público dentro da sua hipocrisia. Da mesma forma que durante o seu pleito eleitoral, ele garantia, né, trazer de volta aos aposentados por invalidez e a todos os pensionistas a recuperação para 100% do valor dos seus benefícios, e até hoje ninguém ouve falar sobre isso. Então, é muita hipocrisia entre o que se fala e o que se pratica. Se o governo se alinha a ajudar as pessoas, principalmente as ditas vulneráveis, mas na hora de provar isso, ele vai contra, ele está sendo hipócrita. Agora, na virada de 24 para 25, nós também, com a nossa dedicação, nós conseguimos retirar, né, de pauta de um projeto da liderança do governo na Câmara que iria destruir o que hoje é o benefício de prestação continuada, que ajuda aí 6,5 milhões de pessoas extremamente vulneráveis. Mas foi o governo que se auto-intitula como defensor dessas pessoas que pautou um projeto que iria acabar com o benefício de prestação continuada. E, graças a Deus, com dedicação, engajamento, como o senhor está dizendo, povo, vocês precisam vestir a camisa, realmente, da luta que só você pode fazer. Nós somos vozes que podem representá-los, mas são vocês quem podem se fazer assim representados, realmente gritando, se fazendo presente, manifestando-se como deve ser. Seja aqui nas redes sociais ou onde vocês tiverem oportunidade. Que nenhum tipo de mordaça possa diminuir a importância da tua necessidade como povo e como cidadão brasileiro. Olha só, uma nota aqui só para lembrar, né? O pessoal fala sobre não ter dinheiro. O governo Lula dedicou, só em 2023, 10 bilhões de reais para cultura. Não que o Brasil não precise de cultura, mas foram 10 bilhões de reais, ô Milton. Se a gente pegar o que o governo deu aqui só em propaganda institucional, chega aqui a cifra de 5 bilhões de reais para fazer propagandas enganosas, que põe as pessoas bonitinhas, de todos os tipos de matriz na televisão, dizendo que está cuidando deles, mas está abandonando os nossos aposentados que estão morrendo. Aposentado é uma pessoa que deu a vida toda e está morrendo. Ele tem pouco tempo de vida, ele está sentadinho na casa dele esperando a morte chegar.
Então, se você não der para ele pelo menos um pouquinho de dignidade, isso é crueldade, é difícil. Ai, Deputado, Jesus. Voltando para esse vídeo aí que a gente contextualizou, o senhor diz ali urgente e a hashtag é Bolsonaro 2026. Com isso daí a gente pode entender que está rolando uma articulação a nível nacional para a candidatura do Bolsonaro, e com qual meio o Bolsonaro voltaria a ser elegível em 2026, na sua visão? O sistema que tirou Lula da cadeia pode tornar Bolsonaro elegível. Depende de uma pressão popular. Precisamos ir para as ruas de novo. Precisamos ir para as ruas e falar que nós não estamos aceitando a situação que nós estamos, que está tudo errado, que o país está fora de controle, que as instituições não têm mais a harmonia que deveria ter e que hoje quem manda no país é o STF. Ponto final. O sistema é o Senado. Só para entender o que o senhor pensa como sistema. O sistema é uma incógnita, né? A gente não sabe quem é o sistema de verdade. Porque o sistema ele tem a sua vertente política, ele tem a sua vertente na Faria Lima, ele tem a sua vertente na imprensa. Né? Então, o sistema ele é um fantasma. São pessoas que têm ouvidos, estão nos ouvindo, só que a gente não sabe onde eles estão. Se eles sentirem o peso no bolso, como vai começar a acontecer agora, a partir do dia 1º de agosto, que o Lula não teve a capacidade de ir negociar com o Donald Trump, então vai começar, a Faria Lima vai começar a estremecer. Né? O tarifaço de 50% e outras coisas mais. Você acredita que emplaca o tarifaço? Ou vão... Acredito porque, veja só, todos os países que o Brasil não é o único que está sendo tarifado pelo Donald Trump. São mais de 20 países. Só que a diferença é que todos os outros países sentaram com o Trump para negociar. O Brasil é o único dos 20 que não sentou. Sim, o Lula aposta... O G20 só o Brasil não sentou. Ele aposta no caos, o Lula aposta no caos. Ele tá fazendo um gesto para a China, né? Então, a lei Magnitsky, né, que você sabe aí que hoje está em voga, já estão tentando burlar ela, trazendo para o Brasil um cartão às companhias de crédito chinesas. Então, o que o Bolsonaro falou lá atrás, eu posso vender algumas coisas para a China, mas não posso vender o Brasil para a China. O Lula está vendendo o Brasil para a China. Né? Então, nós estamos fora de controle. É bem a linha de causar o problema para vender a solução, né? Exato. Você causa... Tem uma frase emblemática sobre isso, né? Como é que você cria a dificuldade para vender a facilidade, né? É bem isso. É da extrema esquerda fazer isso. Então, o povo tem que se unir agora, Tiago. Se a gente não se unir agora, nós não vamos ter amanhã de fato. Eu já estou desanimado. E olha que eu sou guerreiro. Eu apanhei por esse país, minha família apanhou, mas eu estou aqui lutando. Mas ver o Bolsonaro com aquela tornozeleira eletrônica anteontem me partiu o coração. Eu não sou ele, mas se eu fosse ele, eu não tinha aceitado, eu tinha arrancado aquele negócio, chamado a imprensa, falado, me prenda então. Né? Você está destruindo a pessoa aos poucos. Eu creio que era isso que eles queriam. Era isso que eles queriam, e tanto que as medidas restritivas, você vê que o Moraes hoje veio a público falar que não vai prender porque ele só fez uma coisinha errada. Parece aquele diretorzinho de escola, né? Querendo punir um aluno da 5ª série. Então eles proibiram ele de sair de casa, eles queriam que ele rompesse. Eu acho que esse era o jogo, pastor. E ainda bem que ele não fez. Ainda bem que ele não fez. O Bolsonaro ele é muito mais comedido agora do que quando ele estava na presidência. Eu gosto muito mais dessa versão do Bolsonaro agora, fora da cadeira, do que o Bolsonaro na cadeira. Ele fazia algumas coisas muito equivocadas pela falha de comunicação ali. E isso que gerou a perda da eleição. Acho que não foi nem comunicação, foi experiência mesmo. Sim. Agora ele tem experiência. Né? Eu prefiro ele agora. Quando você apanha, você sabe onde dói. A pergunta é a seguinte. Na minha visão, o sistema é o Senado. A gente está com a nossa Câmara inclinada à direita. Né? E talvez por isso, como o Milton falou, eles criam um problema e o problema é rejeitado. Agora eles queriam aumentar os números de deputados de 513 para 531, aí o Lula vai lá e derruba. Então, nossa, que bom que ele fez, mas de efetivo ele não fez nada. Ele só impediu. É um erro. Você acredita que a gente tem a possibilidade de, em 2026, colocar um presidente da direita e endireitar o Senado? Que hoje o Senado acho que tem 80 e poucos senadores, tem 50 e poucos da esquerda, e 30 e poucos da direita. Então, por isso que eu falei, ainda bem que é CPMI, que se fosse CPI para o Senado, a gente estava perdido com isso aí do INSS. Né? Você acredita que a gente tem essa chance real ou é uma utopia política o que a gente vive? Porque se realmente não acontecer, aí a gente vai ter que ir para o Paraguai. Nós precisamos, são 81 cadeiras de Senado. Dessa vez agora nós vamos trocar 2/3 do Senado. Se fizermos a maioria,
da direita, somado aos que já vão ficar, nós temos condições, sim, de elegermos um presidente do Senado que seja alinhado às nossas pautas. Mas eu ainda fico assim com o pé atrás, porque para você ascender politicamente, eu vou usar uma palavra aqui meio chula, tá? E me perdoem aí, é muito difícil você ascender politicamente virgem. Né? Você vê, o Bolsonaro foi um político puro e olha o que deu. O sistema não deixa trabalhar, porque não tem rabo preso com ninguém. Por que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que são meus amigos, não conseguem fazer nada? Porque são chantageados a todo momento. Você deve ter visto aí, o Hugo Mota faz um gesto, de repente descobre um monte de gente no gabinete dele, né? Uma moça lá, a moça, a mãe, o pai, o tio, todo mundo. Então, é muito difícil você ascender politicamente virgem. Se conseguirmos colocar uma pessoa que não tenha rabo preso com ninguém, essa pessoa, sim, pode fazer uma mudança, porque está na mão do presidente do Senado colocar a pauta dos impeachments de ministros em votação. Né? Se tivermos maioria, faremos pressão. Né? Inclusive, eu sou pré-candidato ao Senado por São Paulo, caso o Eduardo Bolsonaro não volte, né? Que a nossa vaga do PL é do Eduardo. Na ausência do Eduardo, eu já coloquei meu nome à disposição, já tenho pontuado nas pesquisas, inclusive em São Paulo, tem experiência e não me falta coragem. Porque também não adianta a gente mandar para lá, Milton e Tiago, pessoas que falam que são de direita e chegam lá depois e chutam o pau da barraca. Né? O Major Olímpio foi pela direita, brigou com o Bolsonaro, deixou no meio do caminho. Marcos Pontes, aqui de São Paulo, em fevereiro, teve uma desavença com o Bolsonaro. Então não adianta a gente mandar para lá pessoas que vão com a pauta da direita e pessoas que não sejam leais. Né? Então nós temos que mandar para o Senado pessoas leais. Se mandarmos essas pessoas leais, aí temos uma chance. Vou fazer a minha última, Milton. Se tiver mais alguma, já pode engatilhar. Qual que é o papel, deputado, como líder aí da bancada dos evangélicos, qual que é o papel dessa bancada diante do próximo projeto presidencial, aí do próximo pleito? E assim como a gente está falando muito de aposentado aqui, eu e o Milton, a gente lutou muito para a criação de uma bancada de aposentados lá, até agora em vão, nossa luta. Qual a possibilidade de a gente acoplar nessa bancada dos evangélicos a pauta dos aposentados e assim a gente ter uma bancada evangélica e também uma bancada dos aposentados ao mesmo tempo? Até porque a pessoa idosa e aposentada de modo em geral, deputado, são extremamente conservadores, na sua grande maioria, né? Com certeza. Veja só, seriam muito bem-vindos, até porque nós já tivemos, inclusive, como presidente da Comissão da Pessoa Idosa, sempre é um evangélico. Já foi Gilberto Nascimento e outros. Hoje, Gilberto Nascimento é o presidente da Frente Evangélica. Indo a Brasília, Milton, vamos sentar você com o Gilberto, que já foi presidente da Comissão do Idoso, para a gente juntar, trazer essa pauta para dentro da bancada evangélica, porque é justiça social, né? Assim como nós lutamos pelo órfão, pela viúva, o aposentado está dentro desse bojo todo. Vamos trabalhar juntos. Pode contar com a gente nisso, tá bom? Isso aqui é furo. Vocês ouviram o que ele falou? Vocês que estão aqui, vocês ouviram? Existe a possibilidade de acoplarmos a pauta do aposentado à bancada evangélica, que é fortíssima na Câmara dos Deputados. Exatamente. A gente está aqui com um dos líderes dessa bancada, se não o maior líder da bancada evangélica na Câmara. É possível, é muito possível, até porque, como eu disse, hoje o presidente da Frente Evangélica é Gilberto Nascimento, e ele presidiu a Comissão dos Idosos, e ele fez muito trabalho com vocês. Então, e outra, nós temos ali na Frente Evangélica, acho que a grande maioria passa dos 60, a grande maioria já está quase todo mundo aposentado. Vamos trabalhar junto. Pode contar com a gente. No início do mandato do Bolsonaro, eu tive o privilégio de conhecer o então deputado federal, que infelizmente não foi reeleito, do PL, pelo estado do Rio de Janeiro, o delegado Antônio Furtado. Ele presidiu a Comissão da Pessoa Idosa, fez um trabalho excepcional, inclusive eu tive o privilégio de receber uma moção de aplauso, estive em Brasília para isso, onde participei, inclusive depois, logo em seguida, dei minha participação em uma audiência pública, na época, sobre a questão da importância do 14º salário. Então, deputado, eu acho que o caminho de trabalho é esse, a gente estreitar realmente a união máxima entre quem tem vontade de fazer com aqueles que precisam, né, que algo seja feito por eles. E eu me coloco à disposição totalmente para que a gente possa alinhar essas pautas com toda certeza. Olha, Milton, e caminhando, dando certo em Eduardo Bolsonaro não sendo candidato ao Senado
e o PL me indicar como candidato ao Senado por São Paulo, os aposentados de São Paulo podem contar que vão ter um guerreiro lá na Câmara Alta para falar por vocês, para defender suas pautas. Pode contar comigo, tá bom? Maravilha, deputado. Eu queria agradecer a presença, deixar o canal, não só do canal Thiago Parigiani, mas o canal Milton D'Antunes à sua inteira disposição. Sempre que precisar, nós vamos dar visibilidade para esse tema agora da 2114, 2114/25, projeto de lei da anistia dos consignados, do pastor deputado Marco Feliciano, está aqui conosco do PL de São Paulo, com muita honra. Queria deixar aí a tela livre para você colocar suas considerações finais aí para o nosso público. Eu e o Milton, a gente vai continuar. A gente faz a entrevista, depois a gente fica meio traíra, a gente fica comentando as coisas aqui que o convidado fez. Mas nesse caso aqui, fica tranquilo que só vai ter elogio em relação às suas palavras, deputado. A gente adorou o papo aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado, Milton. Que bom saber que o Brasil tem pessoas como vocês que ainda lutam por um país justo, por pessoas que não têm voz, vocês dão voz a essas pessoas. Eu sou um deputado ideológico, né? A minha área de atuação é muito com o coração, né? Com as vísceras. E injustiça não pode ser praticada com ninguém. Uma injustiça feita a um, ela reverbera sobre todos os demais. E o nosso país tem tudo para dar certo. Eu conheço o Brasil como poucas pessoas conhecem. Como pregador, eu prego desde criança, né? Eu tinha 13 anos quando comecei a viajar ao mundo. Eu já preguei no Brasil em mais de 4.700 municípios. Eu acho que eu sou o brasileiro que mais correu o país da história. Nós temos 5.000 e poucos municípios. Eu conheço mais de 4.700 municípios. E eu conheço também quase 100 países do mundo. E eu vejo países que não têm 1/3 do que nós temos e são pujantes. Então, o que falta no nosso país é vontade política, o nosso povo tem um pouquinho mais de consciência, cultura de verdade, não essa cultura perversa, maligna, uma cultura conservadora, que a diferença entre o conservador e o revolucionário está nisso, né? Os dois olham uma casa, a casa está fundamentada há 50 anos, o revolucionário quer derrubar a casa, fazer uma casa de vidro, fazer uma casa com a piscina lá no teto. O conservador, ele olha a casa assim, ela está aí há 50 anos, qual o segredo para ela aguentar 50 anos de intempéries? Vamos estudar os alicerces dela e vamos reformar aos poucos, né? Então, esse é o lado conservador. Eu acho que se nós trouxermos de volta um governo conservador para o Brasil, nós temos tudo para crescermos. Foi um acidente de percurso a gente ter perdido a eleição, né? Nós não contávamos com isso. Se Bolsonaro tivesse continuado como presidente do Brasil, o Brasil estava em outro patamar, em outra história, era uma estratosfera política, né? Nós tínhamos movimentado o mundo, né? Imagino que de cada 5 pratos de comida, né, servido no mundo, 1 é brasileiro, sai daqui do Brasil. Nós temos uma terra produtiva, nós produzimos em apenas 7% da área produtiva do Brasil, nós só usamos 7%. Com 7% de produção, a gente dá comida. Um dos 5 pratos servidos no mundo sai daqui. Se a gente dobrasse isso, 14% da área, nós seríamos o país mais rico do mundo. Mas as pessoas travam. Nossas reservas minerais, nossas reservas de ouro, nós temos de tudo no país. Só está faltando material humano, como vocês dois estão aqui, que pensam bem do Brasil. Deus abençoe vocês, contem comigo sempre. Obrigado. Maravilha, obrigado, deputado. Falta administração, né? Falta administração. Deputado Marco Feliciano, senhoras e senhores, uma salva de palmas aí no chat. Quem gostou, digita o número 1. Marco está convidado para vir quando quiser aqui, tá? Quando Obrigado. quiser. Aproveite seu dia feliz aí, essas comemorações. E depois convida a gente para comer o bolo. Deixa comigo. Tamo juntos. Um abraço. Abraço. Valeu, deputado. Muito bom, né? Muito bom. Milton, que conversa. Acho que foi o melhor convidado que a gente trouxe até hoje aqui, hein? Importante porque a gente entende um pouco a forma do parlamentar pensar, não esquecendo que esses parlamentares representam o povo. Foi bom a gente estreitar esse laço, abrir mais uma porta em Brasília para que a gente possa levar nossas lutas. E eu falo, pessoal, quando eu digo para vocês que eu luto pela pauta e eu não luto por políticos, é sempre muito importante eu repetir isso, Thiago. É claro, eu tenho minhas opiniões, minhas opções ideológicas, mas eu não abro mão e não coloco em xeque a minha luta pelas pessoas diante das minhas opiniões e dos meus pontos de vista. Que isso fique muito claro. O que é que eu quero dizer com isso? Nas minhas últimas passagens por Brasília, ideologicamente, né,
por acreditar nessa ideologia de que a esquerda defende ferrenhamente o mais pobre, eu procurei, né, os deputados e alguns senadores de esquerda para as nossas pautas, e eu tive porta na cara. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que eu já venho dizendo há muito tempo no nosso canal, que as nossas lutas não devem jamais ser por ideologia ou especificamente por político A ou B. A nossa luta tem que ser por aqueles que se interessam em lutar por você. É por isso que eu acabo causando tanta confusão na cabeça das pessoas, porque eu luto pelas pessoas. Eu não luto por políticos, eu luto pela política. Essa sim, moldada ao que tem que ser feito, muda a vida das pessoas. Então eu vou criticar sempre, podem ter certeza, qualquer político, independente da ideologia dele, se ele for contra aquilo que ele se propôs a fazer para defender você, pode ter certeza que ele vai ter a minha crítica. Da mesma forma que, tendo a oportunidade de conhecer um deputado que tem uma possibilidade de um alinhamento com as nossas pautas, é óbvio que eu não vou abrir mão jamais dessa oportunidade de estar unido a quem se unir comigo por você. É isso que tem que ficar muito massificado aqui na cabecinha de cada um daqueles que acompanham os nossos canais de luta por você. Porque diferente, claro, né, Tiago, diferente do que a gente está cansado de ver aqui na plataforma do YouTube, tem muita gente pautando temas de aposentados e pensionistas, mas apenas para falar sobre os temas e muitas das vezes com tantos equívocos. Nós não só falamos, nós desenvolvemos pautas, nós engajamos as pessoas, nós trazemos Brasília até as pessoas para que elas se sintam representadas e assim a gente alcança os objetivos. Exato, e deixar claro que isso aqui não é um palanque político, não é uma plataforma. Eu mesmo não tenho pretensão política nenhuma, o Milton tem e eu vou apoiar o Milton, tá? Mas a gente não vem fazer essas lives aqui, né, nessa pegada. Aconteceu do Feliciano abrir as portas do gabinete para o Milton aqui por um acaso, tá? Não teve papo de bastidor, o Milton em nenhum momento falou que ia sair candidato, então não é isso. Que bom que ele abriu as portas, que bom que a ideologia política dele bate com o que eu penso da política desse país, porque se eu pensasse errado, o nosso país ia estar bom. Uhum. Se eu tivesse, eu falo aqui, eu sou conservador liberal. Tá, hoje a gente está indo para um caminho progressista, tá bom? Tá funcionando bem? Não tá. Então, por isso que eu falo, eu sou conservador liberal, porque eu quero ver esse país no outro lado. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando contra você que vota no Lula, contra você que é petista inveterado, que nunca viu o Lula na vida, mas ama o Lula. Gente, é uma questão ideológica da categoria. Seja você aposentado, pensionista, BPC e servidor, é o que o Milton falou. A gente representa você. Eu não sou filiado a partido algum. Não tenho pretensão política alguma, a não ser eleger o Milton Antunes agora aqui. Agora vocês têm que parar. Eu nem leio o chat, sinceramente, tá? Porque tinha gente falando mal do deputado aqui e tal. Primeiro que é uma falta de respeito, você tá com um convidado aqui que te dá 1 hora e 10 minutos, sem encheção de saco, no aniversário de casamento, uma questão pessoal. Ele poderia muito bem, quer saber? Eu tô de folga, tô licenciado aqui, vou curtir minha esposa, aqui vou dar entrevista para 2 jornalistas, nada. Aqui vou falar de aposentado, nada. Ele poderia, não poderia? Ele não fez. Isso ganha o nosso respeito. E dentro disso aí, Tiago, vendo alguns comentários, é sempre importante a gente falar, porque eu busco entender, muitas das vezes, a cabeça e a forma das pessoas pensarem. E a gente, como alguém que trata com a linguagem, com a escrita, é importante a gente, às vezes, parar, pegar na mãozinha e explicar. É muito importante vocês entenderem, pessoal, que nós, que aqui estamos, trazemos pessoas que podem ajudar, que podem contribuir. Isso não muda o pensamento de vocês, a opinião de vocês sobre estas pessoas. Então, por exemplo, sei que tem pessoas aqui que não gostam do deputado que aqui esteve agora, sei que pessoas que admiram, tem pessoas que não gostam de mim lutando por elas e não gostam de mim. A maioria admira. Olha o chat aí, tudo número 1. Ó. Pois é, estou vendo. Então, o que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas é: tá lutando por mim? Tá fazendo bem para mim? Ok, é isso que importa, pessoal. Porque, por exemplo, imagina só, eu luto por você aposentado há 10 anos. Aí, numa eleição em 2026, eu disponibilizo meu nome para deputado federal pelo estado de São Paulo para te representar e lutar por ti. Aí você diz, eu não gosto do Milton, Milton que se exploda. Aí não vota no Milton, que está lutando por ele ou por ela, mas vota em outro que está se lixando para você. Então,
quando a gente tem a cada 2 anos a oportunidade de decidir quem pode lutar por nós ou nos representar, e a gente faz caquinha lá na urna, é você o responsável por isso. Não importa se você gosta de mim, gosta do que eu faço por você. Gosto de você. A minha vida particular, o que eu for, o Milton D'Antunes fora aqui dessa tela, desse trabalho, você nem conhece. Mas aquele Milton que já luta por você, gostando você ou não dele, vai continuar lutando por você, gostando ou não. Então, a tua falta de consciência política em dizer, olha, não vou votar em Milton, por exemplo. Estou dando o meu nome como exemplo, tá? Porque eu não gosto dele, não importa, eu vou continuar lutando por pautas que interessam para você. Se você tiver essa consciência, pode ter certeza, nós teríamos muitos políticos fazendo por você o que muitos dizem que fazem e que quando chegam lá não faz. Infelizmente. Vou aproveitar e fazer a brincadeira que acho que o Milton D'Antunes não conhece, a brincadeira do peão. Para você que está assistindo a live agora, você roda o peão. Como que você roda o peão? Clica no inscrever-se nesse canal aqui, que é o canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Você que está no canal do Milton, você que está no canal Thiago Parigiani apenas, vá para o canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, clique no inscrever-se. Vamos ver se você gostou da entrevista com o deputado Marco Feliciano, vamos ver se você concorda que precisamos de uma alternância de poder aqui. Clicou no inscrever, roda o peão. Você que está na tela vertical aí, somos 178 telas nesse momento, 91.920. Será que a gente consegue bater 92 mil ao vivo? 92 mil ao vivo. Olha lá, o Milton fez a mãozinha, já até rodou o peão. Olha lá, 91.922. Milton, pede para os inscritos aí, para o pessoal clicar. Vamos ver se você funciona melhor que eu. Bora lá, pessoal. Você que está aqui agora, seja no ao vivo ou depois do ao vivo, já que isso aqui vai ficar gravado. Se você acompanha o nosso trabalho, o nosso canal, te inscreve agora no canal Thiago Parigiani Brasil Inteligente, tá? Para que a gente possa fortalecer essa nossa luta. Isso é muito importante. Eu sei que muitos seguem o canal Milton D'Antunes, seguem o canal Brasil Conectado, que também pertence ao nosso grupo, tá? É muito importante. Quanto mais você fortalecer as nossas lutas, mais forte você se torna. Então, clique aí agora no canal Thiago Parigiani Brasil Inteligente para você fortalecer mais um canal que está se dedicando a você. Assim como o Milton D'Antunes, como o próprio canal Thiago Parigiani, como o próprio canal Brasil Conectado. Muito bem. Pessoal que não está acreditando, a gente está ao vivaço, tá? Ao vivaço, o chat aqui se movimentando. Você vai se inscrevendo, vai girando na hora, você vai ver. Já entrou mais 3 pessoas aí, tá? Aí, você foi melhor que eu, hein? Eu só consegui convencer uma pessoa a se inscrever. 245 pessoas aqui. Você quer que o Lula renove na eleição de 2026? Você quer mais 4 anos de Lula? Então você não se inscreve, não faz nada nesse canal. Você quer mudar? Quer mudar um pouquinho? Quer colocar lá a direita de volta, sei lá quem vem como candidato da direita, mas você não quer mais a continuidade? Você é a favor da alternância de poder? A gente teve o pastor, deputado federal Marco Feliciano agora aqui. Se inscreva aqui no canal. No vertical é aqui em cima o botão de inscrever-se. Você ativa o sininho das notificações e a gente vai com certeza bater 92 mil hoje, logo mais. Gostaria de bater ao vivo aqui, ia ser uma emoção. A gente ia soltar rojões, porque quando a gente comemora as coisas aqui, nós solta rojão, tem rojão aqui na live, mas fazer o quê? O pessoal tá meio dormindo, tá meio dormente hoje, olha lá. 91.920. Ô, Thiago, eu vou até aproveitar a tua audiência também, já que o meu canal Brasil Conectado é pequenininho ainda. Bora, eu não vou colocar. Se você quiser colocar aí na tela, eu te agradeço. Mas eu estou colocando o link aqui do canal Brasil Conectado, pessoal, aqui no chat, tá? Então, quem está no ao vivo vai conseguir aumentar o BR Conectado, o Brasil Conectado ao vivo. Então, se você puder, já faz isso agora. O canal está pequenininho, tem só 10 mil seguidores, mas só vai crescer se você nos ajudar a ter essa representatividade. Gente, quanto mais canais engajados, dedicados a você, mais forte você é, mais lembrado você será. Pode ter certeza disso. Tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. Exatamente. Ninguém chega a 1 milhão sem ter o primeiro inscrito. Eu, por muito tempo, amargurei aqui a falta de não ter 100 mil inscritos no canal de aposentado, porque o YouTube não dá muita relevância para canal com menos de 100 mil. Ele só consegue enxergar que você existe depois dos 100 mil. Até os próprios convidados. Você acha que se a gente fosse canal pequenininho, ia conseguir esses deputados bons aqui para trazer? Não ia. Uhum. Então vamos ser conscientes. Aí, ó, canal Brasil Conectado, você escreve lá em cima, lá, ó, BR Conectado, você se inscreve também. Tá cheio de lulista aqui hoje no meu vertical, posso falar desse jeito com eles. Aqui tem uns aposentados que gostam do Lula. Não se ofenda, não é com você. É com você que tá aí indignado do outro lado. Se você se inscrever nesse canal aqui, você contribui
para que a gente tenha uma alternância de poder. Aí senão a gente vai continuar do mesmo jeito. Aí você não reclama, não fala que eu não avisei, tá? Não fala que o Marco Feliciano não te avisou, que é demais, viu? Como é que tá aí? 91, Thiago, 920. Olha, ó, deu mandada, hein? Deu mandada. Coisa boa. Deu mandada. Thiago, tem umas perguntas aqui, eu acho interessante a gente abordar, porque tem a ver com o tema da live. Tem muita gente perguntando, eu vi essa pergunta se repetir, se essa anistia é real. Pessoal, entendam uma coisa. O projeto 2114, é isso mesmo, Thiago, o número só para... É 2114. Pronto. O projeto 2114, que é do Marco Feliciano, ele pede, sim, tá em seu texto, para que haja uma anistia, ou seja, um perdão total e irrestrito dos consignados, que em sua grande maioria são fraudulentos, assim como aconteceram as fraudes agora bem recentes dos sindicatos e das associações. O escândalo aí desses sindicatos e associações bateu a casa dos 6,3 bilhões. E já se estuda números que ultrapassariam 100 bilhões em desvios de benefícios de você, aposentado e pensionista, através de empréstimos que você não solicitou. É disso que trata esse projeto. Mas, volto a dizer, isso é um projeto. Não pensem que vocês já terão essa anistia. O nosso público que nos acompanha sempre sabe que todo projeto ele tem um passo a passo. Então, nós vamos identificar quem será o relator dentro da comissão onde esse projeto se encontra, e esse projeto vai ser muito debatido nos nossos canais, podem ter certeza disso. Porque se nós não fizermos este debate, esse projeto vai cair no esquecimento. Então, eu certamente trarei diretamente ao meu canal, assim como eu fui convidado para estar aqui com o Thiago, o deputado, e o Thiago estará comigo também. Faremos questão de levar, inclusive, a opinião jurídica também do próprio Rogério, que é nosso parceiro, para que a gente possa fazer esse bate-papo. Essa discussão é importante, politicamente e para você em especial. Então, é um projeto, precisa de uma tramitação. Nós precisamos, inclusive, aproveitar esse cenário de eleições que já acontecerão no ano que vem, porque é sempre nesse período que todo parlamentar precisa de quê? De voto e visibilidade. Então, a gente tem que aproveitar mesmo essas pautas que podem beneficiar vocês e trazê-las à tona para que a gente possa aprovar. É o caso do 4434. Irei cobrar da equipe e do próprio deputado que se comprometeu aqui em nos ajudar a tirar da gaveta, já que ele falou que é amigo pessoal do Hugo Mota. O Hugo Mota é quem tem o poder de tirar o 4434 da gaveta e colocar em votação. Na Câmara dos Deputados, a direita tem poder, porque é maioria em influência. Então, a gente pode aprovar, sim, o 4434 com a ajuda do próprio deputado, e isso vai ajudar quem? Você, aposentado e pensionista, acima do mínimo. Desta mesma forma, nossa dedicação precisa ser total e irrestrita para que este projeto, que pode te livrar de uma vez por todas das dívidas desses consignados, e detalhe, viu, Thiago? Esse projeto isentaria ou isentará com a sua aprovação quem tem empréstimo consignado, não é de agora, não. É lá de trás. 2016. Se não me falha a memória, de 2016. De 2016, quase 10 anos atrás, quando começou todas essas fraudes, pessoal. Imagina só, até você que já teve aí o seu contrato terminado, ter o direito de ressarcimento desses valores que você pagou sem ter levado nada. É extremamente importante. Mas volto a dizer, é uma pauta bomba, tá? Este é o tipo de projeto de lei que parece que o meu canal atrai esse tipo de pauta, Thiago. Mas eu tenho prazer em lutar, como eu venho lutando por vocês, com essas pautas que ninguém quer. Detalhe, quando a pauta é aprovada, como foi o caso da derrubada do veto, todo mundo vira pai da criança. Todo mundo fala sobre o assunto. Mas na hora de estar aqui lutando, capinando, quebrando tijolo, pedra com martelinho, ninguém quer. Então, você que é aposentado, que é pensionista, que tem consignado de 2016 até agora, você tem o compromisso com você mesmo de lutar por esta anistia para que você possa ter fôlego e qualidade de vida. É esse tipo de comentário que a gente lê e fala assim, caramba, como é duro lutar por quem não acredita em nada, né? Ó, Paulo Martinovski, pelo menos ele tem coragem de pôr o nome dele.
Perdão dos consignados, eu duvido. E não é nada de errado que você está falando, tá, Paulo? Só estou dando visibilidade porque a gente luta muito contra o pessimismo e a descrença. Mas se tem um deputado federal, quarto mandato, que vai lá e cria um PL, o mínimo que a gente pode fazer é fomentar o tema e apoiar ele, assim como ele está apoiando a gente. Você que não participou da live desde o começo, a gente conseguiu um apoio fundamental aqui para incluir a pauta do aposentado dentro da bancada religiosa, a bancada evangélica na Câmara hoje. Então isso já é uma vitória. Tá? O Marco Feliciano é o líder da bancada evangélica na Câmara. Vocês não estão sabendo o tamanho do convidado que a gente teve aqui, não. Não é ser fã de político isso. Isso é ser oportunista. É saber aproveitar uma oportunidade aqui. Porque muito mais fácil e mais rápido do que a gente eleger o Milton, eleger mais 5 ou 6 para montar uma bancada, é você acoplar um tema numa bancada que está pronta e é forte. Exato. Entendeu? Então a maior vitória dessa live aqui, minha e do Milton, foi a palavra do deputado em considerar a possibilidade de incluir a pauta do aposentado lá na bancada. E aí, se um dia isso acontecer, aí vão falar lá no canal do fulano de tal que foi lá que surgiu a ideia. Ah, esse Thiago é um mentiroso. Então, porque você não estava aqui hoje. Né? Hoje nasceu essa ideia. O Milton vai para Brasília. Eu não vou porque eu tenho problema de ir para Brasília. Eu tenho uma barreira. Quando eu chego perto de Brasília, eu tenho um bloqueio. Eu fico em estado de hipopotesia. Sabe o Chaves quando ele faz... Aí eu fico travado. Então o Milton ele já tem um estômago mais apurado para lidar com aquelas cobras lá. Deixa o Milton lá, vou apoiar, o Milton vai ganhar a eleição, mas aí a gente já acopla o projeto dos aposentados na bancada evangélica. Eu quero até com muito carinho responder a pergunta da Marlene, porque eu sei que a minha forma de gritar por vocês causa muita dúvida na cabeça das pessoas. Eu poderia, sem nenhum medo de me chamarem de quem está em cima de muro, tá? Eu costumo dizer que quem está em cima do muro tem a melhor das posições, porque tem uma visão dos dois lados. Então, com isso, eu quero responder para a Marlene que eu não me considero nem de esquerda nem de direita, eu me considero uma pessoa conservadora, eu me considero uma pessoa que observa muito para ter uma opinião muito bem trabalhada sobre as pautas. Por isso que eu brigo com a esquerda, eu brigo com a direita, e isso causa confusão na cabeça das pessoas. Eu sou uma pessoa conservadora que vai estar sempre pautado em lutar por quem precisa. E se para isso eu posso ser chamado de esquerdistas, que chamem. Posso ser chamado de direitista, que chamem. Mas a minha pauta se chama povo brasileiro. E eu vou estar sempre pautado a lutar por cada um deles, independente da própria posição política dessas pessoas. Porque eu escolhi lutar pelas pessoas. Então, que fique muito claro. Então, se tem que dar uma nomenclatura, vamos dizer que eu sou uma pessoa de centro para a direita, porque eu sou uma pessoa realmente conservadora. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que extrapolam o que deveria acontecer, e eu não abro mão da questão da nossa liberdade de expressão, porque é por ela que nós estamos aqui. Imagina se eu não pudesse ter a liberdade de falar e defender vocês com a força que eu faço, eu estaria amordaçado. Não é à toa que eu já fui tão ameaçado por falar e por defender vocês. Ali, é o Rogério, o Milton e eu no meio chegando em Brasília. Ó. Olha lá eu chegando em Brasília, ó. Entendeu? É por isso que eu não vou, é por isso que eu deixo para o Milton, deixo para os fortes. Mas eu vou estar lá em pensamento. Agora tem a PL aqui, Milton. Quer ler? Para a gente entender e passar Bora ler. Passar a régua. Agora já é 3 da manhã lá onde o Milton está, lá o fuso horário. Ele está bem disposto. Câmara dos Deputados. Eu ainda nem tomei café, acordei de madrugada para fazer essa live. Então, sei lá, meu. Aqui tô na frente. O Milton às vezes me manda mensagem de madrugada, só vou ver no outro dia aqui, mas tudo bem, vamos lá. Amigo não tem defeito. Vamos lá. Esse é o projeto de lei, para você que não entendeu o que a gente fez aqui. Hoje a gente repercutiu o projeto de lei número 2114 de 2025. Pastor Marco Feliciano dispõe sobre a anistia das dívidas decorrentes de empréstimos consignados contratados por aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social entre 2016 e 2024, em razão de indícios de irregularidades. Então ele está se apegando à questão das fraudes para contestar. Será que tudo isso daí que você contraiu de empréstimos realmente você contraiu ou foram fraudes? A gente sabe que a maioria você contraiu. Tá? E isso é um dado que a gente tem que trazer para o deputado. Por isso que eu falei, ele está precisando de um pouco de conhecimento técnico.
Por isso que foi o motivo principal de trazer ele para cá. Ele já vimos a humildade dele hoje aqui, né? Já vimos o olho dele brilhando pelos conhecimentos que a gente trouxe para ele. Isso é muito importante, portas abertas aí para o Milton quando for em Brasília. A gente está em contato com ele para trazer em outras lives e a gente vai ajudar o deputado a dar visibilidade para que esse PL comece a ganhar força. Tá? Ah, é impossível, eu não acredito. Tá, custa você acreditar? Custa você acreditar? Né? Vai te custar quanto você acreditar? Você não acreditar, continua do mesmo jeito. Se você acreditar, pode ser que a gente consiga fazer isso aqui ganhar força. Exato. Né? Imagina a sua vida hoje sem o desconto de nenhum empréstimo consignado. Quanto você receberia por mês? Coloca aí no chat. Então, o que ele diz aqui é o seguinte, ó. Ficam anistiadas, artigo 1º, todas as dívidas. É um projeto muito ousado, talvez o mais ousado, se não for mais ousado que o 14º, eu não sei, eu acho que é mais ousado que o 14º isso aqui. É muito mais ousado por conta do volume de dinheiro que está envolvido, Tiago. Pra você ter ideia, só para atualizar as pessoas. Isso, estou falando do ano 2000, tá? Em números da época. Se nós tivéssemos, na época, aprovado o 14º salário por apenas 2 anos, como era a ideia do projeto, para ajudar os aposentados no período de pandemia, estava orçado em 54 bilhões por 2 anos. Nós estamos tratando agora de pelo menos o dobro disso. Verdade. Então, a ideia dele é travar tudo, não é 6 meses não, que nem o Paulo está falando que ele duvida que trave tudo, mas 6 meses já ajudaria. 6 meses é aquele refresco temporário, viu, Paulo? Muda muita coisa, não. Então, ó, ficam anistiadas todas as dívidas de empréstimos consignados contratados por aposentados e pensionistas vinculados ao INSS entre os anos de 2016 e 2024, que tenham sido operados por meio do Dataprev e instituições financeiras conveniadas. A anistia de que trata esse artigo abrange o perdão integral do saldo devedor, bem como a cessão imediata dos descontos em folha de pagamentos dos referidos empréstimos. A União compensará, a União é o governo, tá? As instituições financeiras, ou seja, não tem prejuízo para o banco, tem prejuízo para o governo. Compensará as instituições financeiras pelos valores perdoados, desde que comprovada a regularidade e legalidade da contratação. Contratos com indícios de fraude ou má-fé serão excluídos de compensação, ou seja, tudo que foi fraudado, ninguém paga. O que não foi fraudado, o governo compensa. O que for fraude, o governo ignora e o golpista e o banco tomam prejuízo. Certo? O aposentado deixa de pagar uma conta que não é dele. E é importante destacar, Tiago, que nesses empréstimos, pessoal, uma das modalidades mais danosas para vocês nem é o empréstimo convencional. Eu acho que o mais danoso e onde as fraudes acontecem com um volume maior, Tiago, é no próprio tal do RMC que a gente tanto fala aqui, tá? Faltou fazer essa pergunta para ele e eu ia colocar essa questão, mas ele também não ia ter o domínio do tema, ele ia boiar. Exato. Mas acima da fraude dos sindicatos e associação está o cartão infinito, gente. Isso aí é o golpe que está aí e ninguém está fazendo nada, né? Eu e o Milton aqui trabalho formiguinha aí com os doutores aí cuidando, mas de fato é a outra bomba que ninguém vê e que tem há muito mais tempo, inclusive, do que as associações que foram exterminadas agora aí. Exato. Inclusive, pessoal, tem muita gente aqui no chat que eu estou acompanhando que está falando sobre o seguro prestamista, tá? Eu acabei de colocar aqui embaixo o nosso Zap. Então, se você está com algum... tem uma pessoa que falou que estava aqui com 5 contratos já em mãos, chama a gente aqui nesse número, tá? Através desse Zap, para que a equipe possa acelerar a recuperação desse teu seguro prestamista. Do que se trata isso para quem está chegando aqui pela primeira vez e não entende? Todo contrato de financiamento, de empréstimo pessoal consignado, financiamento de carro, de moto, não importa. Se você tem algum financiamento ou empréstimo nessas modalidades, você certamente, com a sua consciência, ciência ou não, você está pagando um seguro que muitas das vezes nem seria necessário. Quase sempre não é necessário. E aí nós trabalhamos a recuperação desses valores para você, de maneira administrativa, sem precisar colocar isso na justiça. Você não paga nada para entrar com esse processo administrativo. Só precisa comunicar através do nosso WhatsApp que está aqui na tela, DDD 11 24056633. Não precisa colocar o 9 na frente, tá? Chama a gente nesse Zap. Se você tiver qualquer situação dessa que eu estou aqui destacando, a gente vai solicitar que você nos envie os seus extratos, no caso aí de aposentados e pensionistas, extratos de consignado, para a gente ver ali quais são os que estão ativos,
E aí a gente vai sinalizar para você a sua busca destes contratos ativos junto ao banco ou à financeira onde você solicitou. Com toda essa documentação aí juntinha, você vai estar preparadinho para receber valores que você tem direito e com uma celeridade muito rápida. A gente teve aí nas últimas semanas exemplos de pessoas que em menos de 7 dias, uma recebeu 3.400, outra recebeu pouco mais de 3.000, e assim vai, pessoal. Nós estamos aguardando, inclusive, a conclusão de uma pessoa que vai receber quase 9.000 de seguro prestamista, gente. Imagina só, 9.000 na tua conta agora, sem você esperar, o quanto isso ia fazer diferença na tua vida. Então, não perde tempo. Chama a gente aqui. E se você tem a questão do limpa-nome, já é um segundo passo. Mas o principal agora, sem você ter que gastar dinheiro inicialmente, pagar antecipado por nada, é o seguro prestamista. Muito bem. E é isso aí. E principalmente quem chama ali disposição para ir atrás dos contratos, tá, gente? Que é o maior desafio de vocês aí do outro lado. Ontem eu estava dando um exemplo aqui. Quando a gente fala que tem que ir atrás, tal, dá um pouquinho de trabalho, a pessoa desanima. Imagina que você é uma árvore. Aí vem eu e o Milton e fala para você assim, duas serras na mão, uma na minha e uma do Milton. A gente chega e começa a serrar os galhos da árvore. A árvore, que não entende nada ali naquele momento, tá tudo bagunçado, cheio de empréstimo, assim, tudo lascado, assim. Aí chega eu e o Milton, começa a serrar seus galhos, a princípio vai parecer que nós estamos tentando matar a árvore, né? Não, nós estamos podando, cortando as coisas ruins para você frutificar de novo. Então vá atrás do que é o seu direito. Tá aí o nosso contato na tela aí, tá no meu aqui. Tá no meu, vai fazer uma salada de fruta, porque tem gente do meu canal que vai chamar nesse WhatsApp agora. Mas tudo bem, chama nesse aqui, o WhatsApp. A gente briga, o cliente vem de um lado, vem do outro. O cara veio aqui, falou que foi aí. Ai, Jesus, mas tudo bem. A live tá nos 3 canais, vamos que vamos. A gente desdobra aí para tentar fazer o nosso melhor. O limpa-nome, por enquanto, está suspenso, tá? A gente está estudando de novo o produto aí, que teve umas mudanças. É tudo muito arenoso, é um terreno complicado. Quem deu entrada, fique tranquilo, a gente está atendendo, mas novos lotes, por conta da garantia, a gente vai dar uma segurada nesse momento aqui. Mas o prestamista está a milhão, como o Milton falou, e está sendo muito recompensador fazer esse tipo de trabalho aqui, que a gente está pondo dinheiro no seu bolso de forma rápida, desde que você corra atrás do seu contrato. Vamos lá para a gente finalizar. A medida prevista nessa lei tem caráter excepcional, fundamentada em razões de interesse social, econômico e jurídico, diante da violação sistemática dos princípios constitucionais, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé contratual e da legalidade administrativa. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. A justificativa está aqui, ela é curta. O presente projeto visa conceder anistia aos aposentados e pensionistas brasileiros quanto às dívidas oriundas de empréstimos consignados contratados entre 2016 e 2024, período no qual vieram à tona os indícios graves de corrupção, conluio e manipulação no sistema de concessão desses créditos, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional. Esse aqui é o maior trunfo, inclusive, que ele deixou claro. Nós não tínhamos força para barganhar nenhum tipo de situação para o aposentado porque não tinha o escândalo. Então ele está se baseando no escândalo, e isso é real, foi para a mídia aberta, virou uma comoção nacional. Então por isso tem sim força, a gente precisa sim acreditar num projeto, por mais que pareça impossível, tá? Não vamos ressuscitar o tema do 14º aqui, mas o 14º parecia impossível e chegamos muito longe. Exato. Então acreditem porque é um projeto novo de 2025, não é nada engavetado. Estimativas apontam que cerca de 90 bilhões podem ter sido desviados por meio de fraudes estruturais, envolvendo instituições financeiras, agentes do INSS e falhas sistêmicas da Dataprev, responsável pela gestão nos dados do beneficiário. Muitos contratos foram feitos sem a devida autorização dos aposentados, com cláusulas abusivas ou com manipulação de dados pessoais. Esses fatos colocam sob suspeição jurídica e administrativa todos os contratos realizados nesse período. Aí tem os artigos aqui. Do ponto de vista legal, o Código de Defesa do Consumidor veda práticas abusivas, como aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor, Estatuto dos Idosos, reforça os seus artigos de proteção contra abusos financeiros e fraude. Além disso, como os fatos podem configurar crime de responsabilidade e improbidade administrativa e crimes financeiros, torna-se legal e moralmente admissível que o Estado assuma sua culpa institucional e conceda anistia aos prejudicados. Tem uma base jurídica aqui, tá? O presente projeto, portanto, não configura simples perdão financeiro, mas ato de justiça reparadora em nome dos milhares de idosos que foram explorados e lesados em sua boa-fé, muitos dos quais vivem hoje com menos de um salário mínimo devido a descontos indevidos. Eu
gostaria muito de ter contribuído para que o Marco Feliciano colocasse o nosso nome nesse projeto aqui, porque é exatamente o que eu penso, mas ele fez provavelmente da cabeça dele mesmo, por isso que a gente está dando visibilidade, tá? É um deputado que merece o nosso respeito aqui, sim. Então vamos respeitar, compartilhar e jogar essa live, ó, aos 4 ventos aí, para a gente pulverizar esse conteúdo. PL 2114 pode salvar sua vida em 2005. Milton, fica à vontade. É isso, só agradecer, Tiagão. Obrigado aí por me convidar para essa participação importante. Vamos dar um tempinho para a gente poder falar mais sobre esse projeto, fazer o algoritmo entender nossa autoridade sobre ele, e certamente a gente traz o deputado com mais detalhamento, já com as cobranças que a gente vai trabalhar aqui, no sentido de definição de quem vai ser o relator, tá, desse projeto na comissão que ele estiver. Vamos dar uma olhada em tudo isso, já que ele está apensado a um outro projeto, e com isso a gente vai cobrando, pessoal, aquele passo a passo que a gente sempre fez. Cobrar do relator o devido relatório, quando o relatório estiver pronto, acompanhar a aprovação naquela comissão onde o projeto se encontrar. É nesse passo a passo que a gente consegue as nossas vitórias, tá? Contamos com vocês, beijo no coração e sigamos juntos. Valeu, gente, sensacional. Só para dar aquela passadinha final lá no canal, ó, conseguimos aí quase 92 mil aí. Começamos a live com 91.800. Fortaleça, tá? Esse é o nosso canal político. No canal convencional a gente já tem a plaquinha, mas estamos precisando de 100 mil inscritos nesse canal aqui. Precisou da gente, chama no WhatsApp. Foi fraudado, não quer ficar esperando a tramitação do 2114? Pode chamar no DDD 11 2405 6600. A gente manda para o Dr. Douglas. Dr. Douglas é o nosso antifraude, recebe o valor da fraude em dobro para você. Tá? Fiquem todos com Deus, foi um prazer, foi uma honra dividir tela com você, meu parceirão de todas. A gente vai fazer outras e a gente se vê por aí. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós. E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito sigam bem. Lá. Então sigam o Thiago Parijani. Eu agradeço a todos vocês.